Olá, olá. Olá, Chegamos para mais um papo de terapia. muito bem-vindos ao 38º episódio. 28º, agora a gente sabe. A gente descobriu que a gente tem uma fonte aqui que informa a gente qual episódio que a gente tá. Tá melhorando, né, Joe? É, Hoje nós temos aqui conosco, um convidado mais que especial, de novo, pela terceira vez aqui com a retornando, gente. retornando ao nosso podcast. Sim. Que é Para quem, quem não Joe? conhece, é o Flávio Teixeira. Flávio Teixeira, que é terapeuta sexual somático, informado sobre trauma. Seja muito bem-vindo, Flávio, Bem-vindo, Obrigado, prazer Flávio. estar aqui com vocês de novamente. novo. Muito bom ter você aqui. É, a gente vai falar sempre, quando o Flávio vem cá, ele fala muito dessa questão, né, da sexologia somática e tudo, que é algo que ele faz, e faz muito bem nos atendimentos dele, nas vivências. E hoje a gente vai falar sobre a terapia sexual somática, né? Só que com ênfase no trauma, prazer e conexões. Então, se você sente que esse tema vai te ajudar, já curte esse vídeo, já manda para as pessoas também que você acha que vai fazer algum tipo de sentido, já se inscreve no Com canal, certeza. já segue se tiver aqui nos Todas as todas as plataformas aí plataformas, de tem podcast, assim, Spotify, Spotify, na Apple, já começa a YouTube. seguir para você ter sempre o nosso conteúdo aí com você, tá bom? Então, vamos Deezer. começar? É Deezer. Que eu só tenho Deezer. Então é isso, não deixe de já entrar em contato com isso aí para se conectar com a gente sempre e seguir a nossa página também no Instagram para quem tá aqui no YouTube, tá bom? Então vamos começar, Flávio, sem Vamos começar. delongas, né? Vamos lá. E tem uma pergunta muito legal aqui, né? Por que que é essencial falar sobre sexualidade, trauma e o papel do corpo na cura? Muita coisa, né? Então Já vamos vamos. começar já Bastante. dois pés nas Sexualidade, portas. Só para quem não trauma. conhece o Flávio ainda, fala um pouquinho do que é terapia somática, assim, a terapia sexual somática. O que que é isso? Ok. Então, sejam bem-vindos todos. É um prazer estar aqui de novo. E vamos lá ao tema. Sim. Bom, a terapia sexual somática, ela tem uma base na neurociência e nos novos estudos da neurociência, que hoje a gente chama também de teoria polivagal. É uma teoria que estuda o funcionamento do sistema nervoso autônomo, que é uma parte do nosso sistema nervoso que decide as coisas de acordo com a leitura que ele faz do ambiente, das relações, de como você se sente no corpo. Sim. Então, se o sistema capta sinais de segurança, ele responde de uma forma. Se ele capta sinais de alerta ou de perigo, ele vai reagir de uma outra forma. E isso vai influenciar no tanto que você está aberto, disponível para se conectar com o seu corpo, com outras pessoas, e como isso também pode impactar na sua resposta sexual. Então, entender sobre isso faz parte do processo da terapia somática sexual, porque é como isso interfere na sexualidade. Não só no sexo, porque sexualidade não é só sobre sexo, mas como isso interfere em você ser você mesmo, em Sim. você ser autêntico, em você ter relacionamentos saudáveis, criar vínculos saudáveis, as conexões na hora do sexo, o prazer, o orgasmo, as funções sexuais, tudo isso está ligado à sexualidade. O seu nível de vitalidade, a sua criatividade, o seu bem-estar, a sua espontaneidade. Então, tudo isso interfere, né, na sexualidade. Tudo isso se refere ao que é sexualidade. O somático é sobre isso, vai somatizando até chegar na sexualidade em si. O somático pode falar de somatizações, mas ele pode falar também de comportamentos. Sim. Porque quando você tem uma alteração somática que tem a ver com a disfunção do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, a gente vai ter ou uma expressão disso em um sintoma, ou pode ter uma expressão disso em um comportamento, como, por exemplo, hábitos e vícios. São comportamentos e podem estar ligados a uma disfunção do sistema nervoso, que pode ser um estresse, mas pode ser também um resultado de trauma. Que a gente vai falar mais aí, a gente vai diferenciar o que é uma resposta ao estresse e o que é uma resposta traumática. E a gente tem um podcast só sobre vício, pornografia também, que a gente Tem gravou, também. né? Tá aqui, pode ir lá, quem quiser procurar esse vídeo, né? Procura na listinha aí. Sim, tá lá, que a gente falou bastante sobre isso. Então vamos pro tema de hoje, que é a questão do trauma, né? Como que ele vai afetar a nossa sexualidade, assim? E como que ele afeta?
Ótima pergunta. Eu acho que uma coisa importante de falar primeiro é o que é trauma. Sim. Sim. Definir trauma. Trauma não é sobre o evento. Trauma é o resultado daquele evento que se perdura no tempo. E que acontece uma traumatização porque aquela pessoa ela não tinha recursos para lidar com aquilo, estava numa situação de desamparo. Então, aquela situação que gerou expressões, gerou sensações, sentimentos dentro daquele corpo, daquele sistema, ele vai ficar traumatizado, porque tem uma alteração fisiológica, emocional e psicológica. Então, o trauma não é um fenômeno. A traumatização e o trauma não está ligada ao evento, está ligada aos efeitos desse evento na fisiologia e no psiquismo da pessoa. Então, isso é traumatização. Algo pode ter me atravessado e não me traumatizar. Algo pode ter atravessado vocês. O mesmo evento atravessado vocês e vocês se traumatizarem. O que é que vai diferenciar? Quem tinha recursos para processar aquilo, para lidar com aquilo. Se o seu sistema nervoso ele conseguiu sentir, liberar e integrar, ou se ele não conseguiu sentir, liberar e integrar, se aquilo ficou em traumatização. Geralmente na infância isso acontece muito, né? Porque criança não tem recurso emocional e nem mental para lidar com quase nada, né? Quando acontece na infância, a gente chama isso de trauma de desenvolvimento. Quando são traumas que não são também não é um trauma que acontece uma vez, episódico. É um trauma que acontece várias vezes. Como, por exemplo, crianças que constantemente passam por negligência emocional ou física, abuso físico ou emocional. Isso gera trauma, que a gente chama de trauma de desenvolvimento. E vai definir como a pessoa cria vínculo e apego emocional na vida. E isso vai interferir nas questões dos relacionamentos, por exemplo. Tem gente que, por conta disso, desenvolve um estilo de apego evitativo. Vai ser uma pessoa que evita o vínculo e a conexão. Então, no campo da sexualidade, por exemplo, são pessoas que podem ser muito desenvoltas no sexo casual, mas impessoal, por exemplo, porque elas evitam o apego, evitam o vínculo afetivo. Porque alguns traumas da infância fizeram elas desenvolverem um comportamento adaptativo onde o vínculo e o apego emocional é algo ameaçador. Então, para fugir dessa ameaça, ela vai ter um comportamento de evitar. Você acha que, de uma certa forma, a nossa sexualidade geralmente vai falar bastante sobre os traumas mesmo que a gente teve? É um local mesmo em que sempre vai somatizar nesse lugar? Ou não? Eu sinto que, assim, dizer que sempre talvez seria Sempre também é burro, né? mais muito. Porque a sexualidade ela vai ser atravessada, como sexualidade tá ligada a tudo que eu falei aqui no início, ela vai ser atravessada pelos traumas de desenvolvimento, pelos estilos de apego, ela vai ser atravessada também por coisas episódicas que podem ter acontecido na vida, como abuso sexual, como estupro, como relacionamentos tóxicos, abusivos, violência doméstica, porque isso também é uma crescente, né? O relacionamento ele pode ser tóxico, do tóxico ele aprofunda para o abusivo e do abusivo ele pode virar uma violência. E tem gente que vivenciou isso na infância, vendo os pais, mas tem gente que viveu isso também em alguma fase da vida. E o trauma também ele pode atravessar você em qualquer. Ele é um inusitado, ele é uma situação adversa, ele pode te atravessar em qualquer momento. Agora, o trauma vivido na infância, ele tem um impacto maior, porque você está em desenvolvimento do sistema nervoso. Então, vai impactar bem na hora que você está em desenvolvimento. Mas isso também não é uma sentença. É possível trabalhar isso, é possível reprocessar isso e remodelar essa fisiologia, porque nós temos um conceito dentro da neurociência que se chama neuroplasticidade. O nosso sistema nervoso ele tem uma capacidade plástica de se reorganizar. Então, com os estímulos certos, com os trabalhos e as intervenções corretas, aquilo que estava fixado naquela fisiologia do trauma e dos comportamentos adaptativos diante disso podem ser remodelados e dando margem à mudança de padrões e à mudança de comportamentos. E também a mudança de situações que já estão somatizadas, ou seja, já estão no físico, né? Flávio, eu acho importante a gente pegar, né? Achei muito legal isso que você falou de como
o trauma tem muito mais a ver como eu lidei com aquela situação, né, do que o que realmente aconteceu. E isso me trouxe uma informação aqui de que muita gente não vai nem perceber que aconteceu um trauma, né? Porque quando normalmente a gente fala de trauma, principalmente se estiver relacionado a algo sexual, a gente vai para o abuso sexual, né? E muitas vezes a gente pode achar que, né, eu não fui abusado sexualmente porque não teve algo muito impactante, né, como é dito, como a gente vê, mas foi algo sutil lá para mim que pode ter um significado muito maior do que o que eu quero dizer? Tem muita gente que eu acho que ela tem alguns traumas, mas ela não nem percebe que aquilo é um trauma, né? E como é que ela pode perceber isso, né? Como é que a somática pode ajudar ela nisso? Ela começa a perceber como ela está reagindo agora, são sinais que ela pode perceber atuais que podem levar ela a algo que aconteceu, algo que foi uma experiência traumática. Não como ver isso, né? Porque quando é algo muito claro, né? Eu fui estuprado, ou então eu fui, é, sei lá, passar a mão no meu órgão assim quando eu era uma criança e eu percebi isso, né? E não soube reagir, é muito fácil da gente perceber. Mas tem algumas coisas que são mais sutis mesmo, né? E que são mais comuns de acontecer, né? Na nossa infância mesmo. Sim. Isso que você está falando é assim, é algo que acontece muito. Sim. Porque quando a gente passa por uma situação de trauma, a gente vai desenvolver uma coisa que se chama alexitimia. A alexitimia é a dificuldade que a gente tem de nomear e perceber as sensações corporais e as emoções. A gente não consegue nomear, a gente fica sem legenda para dizer assim, eu Uhum. tô com raiva, eu tô com medo, eu tô triste. A gente não consegue nomear. Então muita gente não consegue se perceber, não consegue perceber a desregulação Sim. delas diante de situações que ativam o gatilho do trauma. O que elas percebem é o comportamento que elas desenvolveram para não sentir o desconforto. Ou Uhum. seja, ela está sentindo uma variação, uma desregulação emocional, ela não percebe isso, mas quando ela sente algum desconforto que ela não nomeia e não faz contato, ela pode ir, por exemplo, entrar em Vai reagir aplicativo de alguma forma. entra num aplicativo de relacionamento, de pegação, vai para pornografia, começa a se masturbar compulsivamente, ou entra em site de compra, começa a comprar, ou então vai comer, começa a comer, Uhum. vai ou então vício em jogos, alguma coisa. Isso em termos de comportamento compulsivo, que pode Sim. ser um desfecho clínico de trauma. Mas o trauma ele tem vários desfechos em comportamento, em questões físicas, e ele pode ter também desfechos em transtornos também, transtorno de ansiedade, depressão. O trauma pode ter um desfecho de traços de autismo, de TDAH, dependendo de onde esse trauma aconteceu Uhum. na vida daquela pessoa, vai interferir em como aquele cérebro, aquele sistema nervoso se organizou, né? E sobre o abuso, é importante falar o seguinte, que o abuso é muito complexo realmente, porque quem sofre abuso fica com muitos sentimentos ali emaranhados, porque Sim. muitas vezes o abuso gerou prazer na pessoa, Sim. ela tem vergonha, ela sente culpa e ela se sente culpada pelo que aconteceu, né? Ela tem culpa pelo que Ela aconteceu. tem Ela acha culpa, que ela inclusive, de sentir prazer, né? culpa de sentir prazer e ela acha que ela Sim. foi responsável. Sim. Porque o abuso ele acontece num contexto muito sedutor. Uhum. Ele às vezes não é percebido como uma violência. Porque às vezes o abusador, ele era uma pessoa muito próxima, que seduziu, que deu alguma coisa que foi percebida como afeto, como atenção para aquela criança. Alguém que aquela pessoa até amava mesmo, né? É. Sim. Alguém que ela confiava, alguém que ela Sim. amava. E que muitas vezes aquela criança tinha tanta carência e necessidade de toque, de afeto, de ser vista, que o momento do abuso, de alguma maneira, trouxe isso para ela e ela permitiu que o resto viesse junto, até porque ela não entendia o que estava acontecendo, ou porque ela não, né, era uma criança muito pequena. E aí tudo isso fica emaranhado. E depois ela vai reproduzir isso nas relações sexuais e nas relações também afetivas que ela tem. Porque o caráter do abuso pode começar a ser um padrão familiar, porque é conhecido, é vivido, Sim. e a pessoa começa a ter relacionamentos afetivos e sexuais na dinâmica do abuso. Você deu dois exemplos interessantes, que é essa questão da evitação e da ansiedade, né? Como forma de se relacionar. Então,
dentro do trauma, ela pode seguir vários caminhos, claro. A gente percebe muito esses dois, assim, uma pessoa evita muito entrar em contato com a própria sexualidade, ou ela fica numa ansiedade muito grande. Sim, e tem 4 estilos de apego hoje, né, que a Sim, gente que é estudado assim, mapeado. O evitativo, que evita o vínculo e a conexão. sim, O ansioso, que anseia muito por isso. O ambivalente, que ele flutua entre os dois, horas ele evita, horas ele fica ansioso. E o desorganizado, que é aquela pessoa que se desorganiza completamente diante do vínculo. O desorganizado, geralmente, ele cresceu em um ambiente onde as pessoas que deveriam cuidar e proteger foram os abusadores. sim, Os evitativos são aqueles que percebem que eles não podem contar com o outro. Então eles começam a desenvolver uma coisa de muito voltado para autonomia, independência, mas isso vai para o extremo, naquela coisa de realmente não conectar com o outro e não criar nenhum tipo de vínculo mais profundo com o outro. Então vai focar muito no trabalho, na autonomia, na independência. O ambivalente é aquele que horas ele recebia o apoio, o afeto, o amparo, horas não recebia. Então ele fica nessa dinâmica de horas ele quer muito, horas ele afasta. E o ansioso é aquele que sempre estava em busca de receber, de receber, de receber. É uma coisa assim da ansiedade de receber algo que muitas vezes recebia, horas não recebia, mas ele desenvolve mesmo nessa dinâmica o apego ansioso. Ele não fica no ambivalente. O ambivalente e o ansioso às vezes eles passam pelas mesmas dinâmicas, mas uma pessoa por algum motivo desenvolve ambivalência e outro o ansioso. sim. Então, a pessoa. Vamos falar agora de soluções. A gente está dizendo, meu Deus, o que fazer? Reparei que eu O que tenho fazer? tudo isso, né? Ou alguns traços desses Sim. estão Estou aqui me fadado, não. acompanhando. É catastrófico. É muito difícil, né? Às vezes, eu acho que a primeira coisa que. Já soltei, é muito difícil. Não, gente, não é, calma. A questão é, tem toda uma trajetória, né? Depois que a gente se dá conta de que existe, se dá conta da nossa forma de desenvolver nossa sexualidade, afeto, a gente percebe que algo talvez não está muito bom, né? Eu acho que a primeira coisa interessante é entrar em contato com isso, tipo assim, nossa, não está muito bom, né? Se dá Tem conta algo aqui que não disso, tá tem bom. algo que eu posso olhar, Sim. Sim. né? É, o que pode ser feito, assim, quando alguém percebe e decide olhar para isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é promover regulação emocional, que significa o que regulação emocional? Aprender a nomear as emoções, a entrar em contato com as emoções em um espaço seguro, é criar segurança no corpo e no sistema para que seja seguro acessar, sentir e nomear e acolher as emoções. E depois disso começar a ensinar esse cliente, esse paciente, como ele fazer a autorregulação, que é como ele pode se regular diante de um gatilho, por exemplo. Porque regulação não é calar a emoção, é abrir um espaço seguro para sentir, para acolher, aonde você não se desorganiza. Isso é regulação. A regulação te bota num lugar que você pode fluir entre as sensações e os sentimentos num espaço que a gente chama de janela de tolerância. E o papel da terapia somática sexual é ampliar essa janela de tolerância, que é esse espaço seguro onde o sentir ele é permitido, ele é seguro e é possível, para que através disso as emoções sejam sentidas, liberadas e integradas, os comportamentos possam começar a mudar e as pessoas começarem a experimentar outras formas de se relacionar e de ter prazer. Aí o padrão vai mudando. Porque o padrão não vai mudar se a pessoa ainda está com a fisiologia dela e o sistema dela todo ativado em alerta, em modo de sobrevivência, que a gente chama. Em modo de sobrevivência de alerta, ela vai para o conhecido. E o conhecido é o que ela se adaptou a fazer para sobreviver. E ainda bem que teve o recurso de adaptação e sobrevivência, porque senão essa pessoa não estaria aqui. Só que ela desenvolveu isso para sobreviver, mas isso também limita ela em viver coisas diferentes. Sim. Então é regulação, é mudança de consciência sobre aquilo e propostas de novos hábitos, de novos comportamentos, de uma nova forma de se relacionar, de ter prazer e de estar no próprio corpo. É uma terapia que, vamos dizer assim, ela complementa o que as terapias
mas cognitivas fazem. Porque uma terapia cognitiva, ela não vai conseguir fazer a regulação emocional. Porque quando você está em estado de modo de sobrevivência ativado, o córtex neofrontal, que é responsável pelo discernimento, pela consciência e pelo aprendizado, ele fica inibido. Então você não consegue entender as coisas, a sua mente não fica com clareza para compreender coisas. Você precisa se regular para poder ir para um aprendizado novo, uma coisa diferente. Então não adianta entender sobre o seu processo. Precisa regular para depois propor uma mudança. Então, hoje em dia, todas as terapias mais modernas estão incluindo essa questão do trabalho na fisiologia do sistema nervoso autônomo, para regular os estágios as respostas de estresse, de sobrevivência ou respostas traumáticas, e a partir disso propõe intervenções para mudar hábitos, consciência, vícios e seja o que for. No caso, tem um acompanhamento para que isso aconteça. Um acompanhamento. Porque inicialmente uma pessoa traumatizada ela não consegue se autorregular sozinha. Ela precisa de uma outra pessoa junto com ela para acompanhar ela e guiar ela no processo de autorregulação, que é um princípio que a gente chama de corregulação. O sistema nervoso de alguém que está regulado entra em contato com alguém que não está, e essa conexão entre os sistemas nervosos vai ajudando a pessoa a entrar em sintonia e se regular com a presença do outro que está regulado e que é uma presença segura. Então, vocês que estão aí podem perceber que tem pessoas que são presença segura para vocês. Então, essas pessoas são recurso. Sim. Então, a gente vai mapeando também os recursos. O recurso pode ser uma música, o recurso pode ser um recurso somático, que é respirar em um determinado padrão de respiração. Respiração mais calma e mais lenta, geralmente ela calma uma ativação muito simpática de luta e fuga. Quando a pessoa está muito colapsada, que seria mais uma ativação do parasimpático, né? Colapso, sem energia, desânimo. Aí tem umas respirações e uns movimentos que trazem energia e acordam o corpo. Isso é regulação. Mas inicialmente a pessoa não vai conseguir fazer isso sozinha. Então ela vai precisar fazer isso em sessões, acompanhada, com uma presença segura. Que tanto o trabalho informado sobre o trauma, a coisa mais importante não é nem a técnica, é a criação de um vínculo com aquela pessoa seguro. Você acredita que essa questão do gênero entre homem e mulher é diferente para lidar com trauma, por exemplo? Ou de uma certa forma acaba sendo parecido? Algumas pesquisas falam que há diferença sim. Que a diferença é o seguinte, no que se pesquisou e se mapeou, as mulheres têm um desfecho de trauma mais voltado à somatização, ou seja, a aparecimento de doenças, de problemas físicos no corpo. E os homens, eles têm uma tendência a ter um desfecho no comportamento, Sim. que tem a ver com vícios e compulsões. Isso não é uma regra, mas há uma incidência maior assim. Eu costumo falar que a gente tem que olhar muito para isso, porque tem pessoas que têm gêneros que não seguem isso. Porque tem homens, né, gênero homem, que vai ter um comportamento ou vai ter uma expressão que tem uma polaridade mais feminina na sua essência. Sim. Então, essa pessoa que tem uma polaridade mais feminina, que está ligada ao cuidado, por exemplo, né, os homens ou as pessoas que se sentem como homens, né, ou cis ou trans, que se sentem muito naquele papel do cuidado, da doação. São pessoas que talvez elas façam desfecho de trauma somatizando. Porque elas têm um comportamento mais ligado à expressão da polaridade feminina. Sim. E isso afeta a forma com que eu vou não só me relacionar, mas como eu vou também atrair as minhas relações, né? Porque eu vejo muito, quando o assunto é sexualidade, não é só sobre o sexo em si, igual você falou, né? É uma forma com que eu lido com uma energia vital que está presente em mim, né, o tempo inteiro. De criação, de disponibilidade para o corpo do outro, muitas vezes, e ao toque do outro também, né? E como que isso fala sobre a minha história, enfim. É, Geralmente as pessoas, quando elas chegam com os traumas para você, se elas chegam e falam quais são. Talvez ela não tenha. Isso eu queria perguntar. Talvez ela não saiba de forma consciente qual trauma ela tem.
E nem se ela tem, né? É. É. Então ela chega e fala assim: eu vejo que quando alguém toca o meu pescoço, nesse exemplo, né? Eu empurro a pessoa e saio correndo, por exemplo, né? Ou se alguém me olha com um olhar de muito desejo na rua, eu me retraio, eu tenho medo daquele olhar, né? Mas conscientemente eu não sei se me aconteceu alguma coisa, né? Eu não lembro, né? Como que faz na terapia para entrar em contato com isso? Sim, acontece muito. No trabalho de trauma, não exatamente você tem que acessar a história e a narrativa daquilo que aconteceu. Se você mapear as sensações físicas, o que está acontecendo na fisiologia, trouxer espaço seguro para a pessoa descarregar, sentir aquilo, entrar em contato também com emoções que possam estar ligadas àquilo e ela também sentir, nomear, acolher e deixar aquilo se expressar. Isso feito várias vezes vai processando o trauma. Aliado com a regulação e com a integração de recursos, né, recursos emocionais, recursos que vão fazer a pessoa se regular, se equilibrar, vai fazendo ela integrar a experiência e se abrir para viver experiências reparadoras, que são as experiências contrárias ao trauma. Porque o trauma acontece em um contexto rápido demais, intenso demais, sem escolha e de desamparo. Ele realmente atravessa. Atravessa. Se você vive experiências que estão respeitando o seu tempo, o seu ritmo, que você teve escolha e que você teve amparo, você não vai se traumatizar. Então, o setting terapêutico oferece isso. Um espaço terapêutico onde tem cocriação, onde tem escolha, onde respeita o ritmo da pessoa, onde se cria um vínculo terapêutico seguro e aonde ela é amparada e acolhida nas questões que ela traz. Agora, como ela não sabe o que ela, se ela viveu um trauma ou não, a gente vai ter que ir mapeando as respostas fisiológicas e emocionais diante de situações da vida, para saber se aquilo é uma resposta ao estresse, que não necessariamente é um trauma, porque pode ter um fator estressor, né? E esse fator estressor faz a pessoa ter uma resposta ao estresse. Né? O fator estressor pode ser uma coisa pontual que está acontecendo ali, mas que não chega a causar um trauma, mas altera a pessoa, desregula a pessoa. Né? O trauma já é uma coisa que vai fixar uma resposta do sistema nervoso naquele lugar. Que é aquela pessoa que realmente ela fica tão ativada em um dos modos, né, ou de desligado, que é o parasimpático, colapsado, alheio, aéreo, ou ela fica no lugar de ativação simpática, que é de luta e fuga. Ou seja, é uma pessoa que ela constantemente, no dia a dia, ela está em um modo ou está no outro, independente do que esteja acontecendo. Sim. Ou ela está apática, ou ela está aérea, ou ela está toda ativada, luta, fuga, tem que fazer, tem que correr, tem que lutar, tem que brigar, tem que, né? Então, aí tem que identificar isso. Se for uma resposta ao estresse, a gente vai identificar o que é o fator estressor, vai ajudar a pessoa a se regular e a tomar decisões, e através do estado mais regulado, tomar decisões na vida para poder manejar aquilo. O estresse é o quê? É o celular, é a presença de alguém, é o ambiente de trabalho, como que pode fazer para manejar aquilo? E eliminar o fator de estresse ou mover, manejar esse fator de estresse. Quando é uma resposta traumática, não adianta mover o fator de estresse, porque a resposta traumática está fixada já na fisiologia da pessoa. Então tem que processar o trauma. Eu gosto de falar do trauma como se fosse uma parte congelada, né, gente, assim. E que ele não vai descongelar de uma hora para outra, ou às vezes ele pode agir, que quando ele vai começa a descongelar, parece que ele vai quebrar, assim. Você tem muito medo, né, de viver sem aquilo. Sim. Então tem que ser todo um processo mesmo de Seguro. descongelamento, né, nessa parte. Por isso que o processo de trauma ele passa por isso: regulação, recursos e processamento. Porque se o corpo, a fisiologia, a pessoa não se sente com recursos, ela não vai aprofundar naquilo que precisa ser liberado ou descarregado. Então aquele conteúdo ainda fica protegido. E outra coisa que é importante no trabalho de trauma, que hoje, né, eu trabalho o trauma em forma de fala. As catarses forçadas, elas não são terapêuticas. Porque quando você força uma catarse, a pessoa ela dissocia. Ela vai para um movimento caótico ou um movimento de anestesiamento e tem expressões que não estão na consciência. Então aquilo não é integrado. E se não é integrado, não é processado.
Importante isso. E o que é uma catarse forçada? É quando você força alguém a sentir alguma coisa que ela não está sentindo, ou quando você força que ela expresse aquilo numa intensidade que ela também não está sentindo. Então, o ideal é que você abra um espaço para o que está dentro dela, do jeito que estiver, tenha um lugar seguro para se expressar, mas do jeito que vem. Então, eu não falo para a pessoa, por exemplo, pega uma almofada e bate, bate, mais forte, mais forte. Isso não é terapêutico. Hoje a gente sabe que não é pelas pesquisas, que isso leva a pessoa a ter uma liberação sem integração. E o núcleo mais profundo se fecha ainda mais. Que é o que acontece em muitas vivências, né, que a gente vê por aí, que traz gente isso, já que fez. leva. Já. Que a gente já fez, eu também já fiz. Todo mundo acha. Assim, Já a fiz gente- também. A gente Acho vai que lá. faz parte da nossa evolução. E a pessoa fica viciada naquela descarga, mas não resolve. Porque Entendeu? naquele E é o que momento eu sempre- traz algo Foi aí que bom. eu parei mesmo, comecei a ver isso. Sim. É como se você tivesse aquele final de semana, ou aqueles 4 dias, aquele tempo que seja. Né? Você vai para um outro lugar mesmo. É como se você se desligasse da sua realidade, vai para um novo lugar. Depois você volta para a realidade. Na hora que vai passando o tempo, você, peraí, o que mudou, né? Exatamente. O que você vive nesse espaço de consciência, você libera, você integra. E aí a coisa é processada. Se você não vive isso no espaço de consciência, você vai sair dele. Sim. Então você vai para uma liberação no caos ou vai para uma liberação na anestesia, ou seja, aquela pessoa que apaga, e esse apagão é um apagão de anestesiamento. Que muita gente fala assim, é fuga, é resistência, mas isso é uma defesa do corpo. Por isso que tem que ir no ritmo da pessoa. E aquele corpo, aquela fisiologia, aquela consciência só vai se sentir seguro para aprofundar numa questão difícil se ele sentir que tem recursos e tem amparo. Então, por isso a gente trabalha o recurso, o amparo, a regulação e a presença segura para testemunhar e acompanhar o processo. A gente cai naquele lugar, né? De que a gente gosta muito de falar aqui, que é um processo mesmo, né? A gente, no papo de terapia, a gente não tenta vender receitas prontas exatamente É porque processo. pula esse caminho, né? Não, eu já vou te dar algo aqui, quando você fizer isso, você vai cair ali e tá tudo resolvido. Não é isso, né? Assim, É porque a gente não sustenta, né? é isso que a gente vai As escolhas que percebendo. vão vir depois de forma rápida mesmo. Sim. Assim, por exemplo, tem uma questão muito que a mente às vezes processa algumas coisas, tem insights e percepções, mas a gente não é só a mente, né? Então, Exatamente. às vezes o que vai emocional é mais lento, com certeza sempre é, Sim. para entender O ou para corpo vivenciar o corpo até ele conseguir vivenciar um toque, né? Vamos trazer Sim. para essa questão, né? Sem talvez uma dor ou sem uma memória, isso vai precisar ser construído. Mesmo a mente já entendendo de onde vem e por que vem. Porque muita gente ainda fala, a pessoa pode chegar para você e falar assim, o meu trauma é esse, esse, esse. Eu consigo falar sobre isso. Tem gente que vai conseguir falar sobre isso, mas isso não está processado no nível das emoções nem do corpo. Então não está integrado. Porque hoje não se fala de cura de trauma, fala de integração. Porque tem uma coisa também, todo trauma desperta um superpoder. Todo mundo que passou por um trauma despertou um superpoder, uma força que ali, por estar numa condição de tendo que lutar pela sobrevivência, algo nela desperta que estava oculto, que estava latente. E aí, quando você consegue integrar esse processo, você tem o que a gente chama de crescimento pós-traumático. Porque aí você não tem mais os efeitos do trauma desregulando você, mas você tem a integração daquela força, daquele poder que aquela situação difícil fez você ter que despertar como um superpoder. Por exemplo, eu vou falar de mim. O que é que eu despertei? Todo mundo acha minha voz tranquila, ou todo mundo me acha, nossa, como você é calmo. Hoje eu falo, eu não sou calmo, isso foi trauma. Porque, na verdade, foi trauma. Foi tanto trauma de me calar, foi tanto trauma de ter fale baixo, foi tanto trauma de você estar demais, que eu fui falando baixo, que eu fui falando manso, né? Só que depois que eu comecei, isso para mim como terapeuta é ótimo, porque essa prosódia e essa fala assim acalma as pessoas. Só que isso depois começou a me atrapalhar, porque em situações que eu tinha que reagir com a fala mais forte, eu não tinha. Hoje eu tenho, graças a Deus. Hoje eu consigo ter uma fala forte, uma fala firme, ou uma fala para me defender, porque fiz e tenho feito os trabalhos, e aí você vai se descongelando e você vai recuperando essa capacidade de ser autêntico.
Porque ser autêntico é ser uma pessoa que responde de maneiras diferentes a situações diferentes. Ser autêntico é uma pessoa que está sempre respondendo com o mesmo tom de voz, do mesmo jeito a qualquer coisa que aconteça, não é uma pessoa que está fluida na regulação, é uma pessoa que está fixada em uma resposta. E a fixação em uma resposta, em uma forma de responder, é um efeito de trauma. Interessante isso. E isso acontece muito com pessoas LGBTs, porque já vivem com um fator estressante que a gente chama de estresse de minoria, porque tudo que não é, todas as pessoas que não são hétero, cis e brancas, elas estão susceptíveis a estresse de minoria e vão passar por situações de trauma. Provavelmente vão passar por situações de trauma. E o trauma ainda extrapola isso, porque existe o trauma infantil, existe o trauma em situações da vida, mas existe um trauma chamado trauma transgeracional, que epigeneticamente já se estuda e se comprova de que nós herdamos traumas dos nossos ancestrais também. Então a gente tem efeitos na fisiologia, na mente, no corpo e no comportamento de eventos que não aconteceu com a gente, mas aconteceu com a nossa ancestralidade. E aí vocês que são consteladores sabem bem disso e trabalham isso nas constelações. No consultório, quando isso aparece, eu uso princípios da constelação, porque eu também tenho conhecimento de constelação, fiz a formação, não sou constelador, mas uso princípios dentro do processo quando precisa, né? E isso às vezes aparece, porque o trabalho com o trauma também ele é fenomenológico, porque a gente vai seguir o que o corpo trouxer. Uhum. E quando alguém está em atenção com o corpo dela num espaço seguro, podem vir sensações, imagens, lembranças, e nós vamos trabalhar com o que vier. Tem um respeito Mas maior, sem né? induzir. Sim. Sem induzir. Tem um respeito maior a esse processo. Que cada um vai trazendo. Sabe o que me veio aqui quando a gente estava conversando? O que seria ter uma sexualidade saudável? Que eu acho que muita gente vira e fala assim: Profunda. o que seria? Tem um ideal que é um ideal ou é algo mesmo vivenciado, né? Tipo assim, porque vou dar um exemplo. A gente aprende a sexualidade de uma forma muito com um crivo e talvez um filtro muito cristão da vida, Sim. né? Dentro da nossa sociedade, né? Eu como quase antropólogo, dando carteirada já. Eu percebo que quando a gente fala de sexualidade, culturalmente falando, ele tem um filtro muito grande de religiosidade, dependente da cultura que seja, né? Sim. É a religião que vai falar como é que você vai viver, de uma certa forma, a sua sexualidade. Então, tem uma forma saudável religiosa de se viver, que depois a gente acaba espiritualizando. Eu lembro quando eu saí da religião, mas fui para a espiritualidade, também tinha uma forma espiritual de viver a sexualidade de forma saudável, né? E quando eu saio disso, eu entro para dentro de mim e percebo que talvez a minha forma não seja nenhuma e nem outra, mas quanto isso é saudável ou não, sabe? Para mim, né? Como que eu sei que eu tô vivendo minha sexualidade talvez de forma saudável? Quando você vive a sua sexualidade dentro de todos os aspectos que ela tem e você sente que você está satisfeito, aquilo não gera danos a você, não gera sofrimentos a você, não gera danos ao outro e você se sente bem com aquilo, né? A gente não vai trabalhar uma coisa que aquilo não causa um sofrimento para a pessoa. Muitas pessoas perguntam assim: ah, tem um amigo que é assim, assim, assim. Por exemplo, tem um amigo que se masturba todo dia e com pornografia e tal e tal. Ok, ele está em sofrimento com isso? Isso está afetando a vida dele, está lesando ele de alguma forma. Isso está afetando as relações sexuais dele, isso está afetando os afetos dele, está afetando o trabalho dele, está causando alguma disfunção erétil ou ejaculação precoce ou qualquer outra coisa. Ou ele está bem com isso e tudo para ele está funcionando. Está funcional para ele? Se está funcional, está tudo certo. Então, o que a gente procura trazer é uma sexualidade consciente. Consciente de eu estou satisfeito, eu estou bem, eu estou seguro, eu estou saudável, tem alguma coisa aqui que não está, porque a partir do sintoma, o sintoma que é aquilo que causa desconforto em você, que causa algum sofrimento em você, é que vai ser o fio da meada que vai nos levar a investigar possíveis traumas, possíveis situações ou possíveis questões que estão por trás disso, né?
Por exemplo, tem muitas pessoas que vivem a sexualidade totalmente na mente, né? No fetiche, na fantasia, e poucos sentem o corpo. Uma sexualidade, um prazer descorporificado e muito mental, chega uma hora que pode começar a trazer algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldade naquela pessoa, porque ela não se conecta com o outro. Se ela está fixada nesse comportamento, tá, gente? Eu não estou falando que fetiche e fantasia é uma coisa ruim, negativa, não. Eu estou falando de uma coisa fixada onde a pessoa só Eu só consegue daquele vivo dessa jeito. forma e só Só sinto desse prazer jeito. desse jeito. Só sente prazer desse jeito. Se você só sente prazer desse jeito, a sua conexão não é com o seu corpo, a sua conexão não é com o outro. A sua conexão é com essa história, com esse enredo, é com essa forma de fazer. Então, isso pode dificultar você tanto de estar no corpo e viver o seu prazer e as suas sensações, e ter consciência dos seus desejos e dos seus limites, e declarar desejos e necessidades, limites, quanto também pode dificultar você de se conectar a outra pessoa. Porque não é sobre a conectar com o outro, é sobre conectar com a história que você tem na sua cabeça, que é o que te dá tesão. E muita gente fica nesse lugar. E aí o que, que eu falo para essas pessoas? O trabalho que a gente vai fazer não vai mudar o fato de você gostar de determinados fetiches, fantasias. Aí a pessoa chega e fala assim, não, não vou procurar ele, não, eu gosto tanto disso. Que chegar e falar assim, não pode Não fazer pode isso. mais. Não, não vai Sobrar mudar. o quê, né? Porque se isso é Só prazeroso, tenho isso, meu Deus, aquele pezinho. só tem aquele pé, aquela coisa, o espelho, filmar. Então, assim, se você tem prazer com isso, se você tem prazer com isso, mas a fixação nisso está te trazendo sofrimento e você busca ajuda, o trabalho vai fazer uma flexibilização, né, uma regulação, uma investigação para perceber qual é a dor que existe dentro de você que se expressou nesse comportamento para tentar lidar com a dor. E a gente vai trabalhar esse processamento da dor e a flexibilização para que os feitiços e as fantasias sejam mais uma forma de você viver seu prazer e sua sexualidade, mas não o único. Ou seja, não é como, né, o Ed deu esse exemplo da religião, né, da espiritualidade, não é como isso vai moldando, né? A religião fala que tem que ser dessa forma, a espiritualidade lá fala que tem que ser dessa forma, né? Não existe forma, né? Pelo que você me falou aí, o que eu entendi muito foi de fazer uma leitura do meio, né, que eu convivo meu, né, meu corpo, como eu estou me sentindo, como meu corpo se sente, é, como que eu me relaciono com o outro, né, como que meu corpo sente essa relação com o outro, e depois fazer uma leitura do outro também, né, do outro comigo também, como que ele se sente, o que que ele está trazendo ali, está tudo ok para os dois, né, ou mais que seja, né, Exato. Se tal, tem consentimento, se tem respeito aos limites, se é sim, um espaço seguro para se viver isso e está tudo acordado, não ninguém está tá, trazendo nenhum dano para não está ninguém, né, trazendo nenhum dano, não está invadindo, não está abusando, não está perpetrando o outro. Então, isso tudo está ok, sim. se está bem para todo mundo. Agora, é importante saber que a nossa sexualidade, ela é construída da cultura e da religião, principalmente. Né? O que é culturalmente aceito aqui no Brasil é uma coisa, o que é lá na Arábia Saudita é outra. Sim. Então, assim, a cultura vai atravessar e vai criar crenças. Essas crenças podem criar mitos sexuais, né? Como, por exemplo, eu estou com um cliente que ele tá com questão de disfunção, né, na ejaculação, tá com ejaculação rápida, e ele tem muita dificuldade de sentir o que está acontecendo com ele. E aí, conversando com ele, eu percebi que ele não queria falar com a esposa dele, porque ele se sentia muito frágil, vulnerável, que isso ia mexer na masculinidade dele, que tal, que não sei o quê. E aí você começa a ver essa crença, né, que o homem ele é muito criado para se desconectar culturalmente. Uhum. O homem ele é estimulado a não se conectar com os sentimentos, com as emoções, negar os sentimentos e as emoções e buscar comportamentos para anestesiar isso, para não entrar em contato com isso. E para também não falar sobre isso. Então, existe uma coisa que se chama um pacto de silêncio entre os homens. Não se fala sobre a fragilidade e a vulnerabilidade do homem. Ainda mais na hora que tá ligado ao sexo, né? Eu acho que é um ponto Porque aí que o homem se sente. E aí eu estou fazendo um trabalho com ele, está sendo muito bonito, porque ele está se permitindo sentir, nomear, estou com tristeza, me deu vontade de chorar, e aí está se permitindo, e aí eu
sugiro a ele conversar com a esposa, falar sobre o que ele sente, falar sobre como ele se sente por estar com aquela disfunção sexual. E isso tudo já vai ajudar demais, porque aí essa tensão que a pessoa fica de estresse, de ter que esconder a própria emoção, começa a se diluir. E aí a fisiologia e a resposta sexual começa a normalizar. Então, talvez, respondendo a minha pergunta, é como se o sexo acaba sendo, o sexo mesmo, né? O ato, vamos falar assim, acaba sendo uma forma de regulagem saudável pra gente às vezes, né? Eu posso me regular através do sexo, eu Sim. posso, não sei vocês, todo mundo aqui tem mais de 40, né? Eu acabei de chegar, mas eles estão há mais tempo. Muda, né, de tempos em tempos, o significado e aquilo o que é o sexo pra gente, né? Sim. E hoje eu percebo que pra mim é muito uma questão de saúde. Então o sexo não é mais pra me esvaziar, mas pra me encher de algo, sabe? De vitalidade, é, e acaba sendo uma questão de saúde mesmo, né? Porque a pergunta é, por que que você faz sexo? Ou para que você faz Sim. sexo? É para ter prazer? Tá tendo prazer? É para se conectar? Tá se conectando? É para se divertir? Tá se divertindo? Porque se tá funcionando, né, tá tudo bem. Foram mapeados também vários tipos de formas de viver o sexo. Tem gente que faz sexo para se conectar. Tem outro que se chama sexo para entrar em estados alterados de consciência. São pessoas que fazem sexo e fecham os olhos e fica ali sentindo o que é que está acontecendo, aprofundando nas sensações. E tem gente que faz sexo para brincar, porque gosta da brincadeira, da aventura, da coisa. A gente tem um pouquinho de cada um, mas tem um desses três tipos que é mais familiar para a gente, que é onde a Sim. gente se nutre mais. Sim. E dentro dessa pesquisa, né, se notou que quando você nutre o seu reino sexual, seja ele o de entrar em transe, o de sexo para se conectar, ou de para brincar, você se sente à vontade para passear nos outros. Mas quando você não nutre o seu, é como se você tivesse sempre com fome de algo que você não se sacia. Sim. Então, o sexo tem muito a ver com satisfação e que não é a satisfação sexual não é só gozar e ter orgasmo. A satisfação sexual envolve uma série de outras coisas. E sexo tem muito a ver também de como eu quero me sentir naquele momento. Então o trauma seria essa desconexão com o sexo do sexo como um recurso mesmo que eu preciso para mim. Como um recurso, como uma coisa sentida, como uma coisa no corpo. Eu fico preso no trauma e ele não me permite que eu viva a sexualidade de forma fluida e mais livre. Isso. E autêntica, né? Que seria E isso. autêntica. E uma das respostas do trauma no sexo vai ser a vivência do sexo muito na mente e pouco no corpo. Porque o trauma, ele está muito ligado ao mito, inclusive, de Eros e Psique, que é a ferida que separa mente e corpo. Então, a ferida que separou mente e corpo fez você ficar ou muito no espiritual ou muito no mental. E não faz contato com o corpo. E aí, para fazer contato com o corpo minimamente, você precisa criar uma experiência muito intensa ou criar muitas coisas na mente para poder sentir alguma coisa. Criar muitas coisas na mente. Criar muitas histórias, muitos fetiches, muitas fantasias, para sentir alguma coisa. E mesmo assim é um sentir dentro da intensidade já no orgasmo, por exemplo, já na ejaculação, mas não saboreia, perde a capacidade de saborear as sensações. Não, eu transo ou faço sexo para gozar. Para gozar. Não para sentir prazer, Não pra não para sentir. explorar meu corpo, não para. Não para sentir prazer, não para sentir prazer, não para saborear seu corpo, não para aprender sobre o que seu corpo gosta, não para se divertir, não para se conectar. É simplesmente para gozar, para aliviar um estado de tensão, para se esvaziar, para anestesiar uma angústia que você não quer entrar em contato, não se sente pronto para entrar em contato e que você... E é doido que é o contrário, né? Que quando você se esvazia no sexo, a primeira coisa que vem é esse vazio, que é angústia. Por isso que você vem... fala assim, eu tava correndo disso, aí ele veio agora. É um bom sinal para perceber se a sexualidade, se o sexo e a sexualidade está saudável. Como você se sente depois? Né? Você se sente satisfeito, insatisfeito,
Porque muita gente tem esse mito, satisfação é eu chegar no orgasmo, é gozar. Sim. Mas como é que você fica depois? Sim. Como é que esse orgasmo? É só aquela coisa assim rápida e foi? E orgasmo e gozar não é a mesma coisa, né? Pode ser separado. Por quê? Você pode treinar o homem pode treinar o corpo para ter uma ejaculação e orgasmos de forma separada. Você pode ter um orgasmo sem ejacular, Sim. que é o chamado orgasmo seco, orgasmo energético. E ejacular quando você quer. Existe esse treinamento, existe essa possibilidade. Né? Mas tem gente que não tem orgasmo, tem gente que só tem a ejaculação e tem gente que não percebe o que o corpo gosta e nem o que é um limite para você. Então, se tem muitas crenças também relacionadas a isso, toda crença vai ter uma correspondência em uma sensação física, em uma emoção, e pode ter também uma origem em uma coisa traumática. Mas a gente não pode dizer que tudo é trauma. Vai ter que avaliar, vai ter que mapear, vai ter que investigar para ver. Sim. Está indo pro final já. Ó, O tempo voa. é tão bom estar aqui com vocês, dá um negócio A gente flui, gosta também. entra num portal. Com certeza convidamos muita gente a entrar nesse portal mesmo, né, agora. Podem vir que é bom. Conta pra gente o seu trabalho que você tá fazendo, projetos. Então, Coloca a gente a par do Flávio agora. ok. Meu Instagram é flavioteixeira.sexólogo. Eu trabalho com sessões online de terapia sexual somática, nessa abordagem corpo-mente, comportamental, e atendo todos os públicos. Meu trabalho é mais direcionado para homens homoafetivos, mas eu atendo todas as pessoas no individual que me procurarem e se identificarem com o meu trabalho. Trabalho também com grupos, Eros Lab, que são grupos de laboratório sensorial de sexualidade consciente e tantra para homoafetivos, aqui em Belo Horizonte, mas também, se me chamar para ir para qualquer lugar, a gente leva. Tem as ativações de Kundalini, que é um trabalho mais energético, mais espiritual, que é para grupos também, e aí para todas as pessoas, todos, todas e todes, para todo mundo, a ativação de Kundalini. E tem uma formação que comecei a dar esse ano, que é de sexualidade somática, que é para profissionais, terapeutas que queiram integrar o aspecto da sexualidade com essa base em grupo. Vai ser uma turma que você vai formar. Turma. Começa quando? Essa turma vai ser, a segunda turma vai ser agora em agosto, 29, 30 e 31 de agosto. São 3 dias. São 3 dias e depois tem uma mentoria online. E aí tem uma supervisão. Esse encontro é presencial, esses 3 dias. Presencial 3 dias. Imersivo, 3 dias. Depois tem uma prática supervisionada, uma mentoria e mais uma prática supervisionada e uma mentoria. Vamos fazer. E é maravilhoso, porque nessa formação, você vai aprender a base da fisiologia, da teoria polivagal aplicada à sexualidade, à regulação emocional, como você fazer isso com você, como você aplicar isso no seu trabalho, ou com sexualidade ou não, porque você vai aprender a base da teoria polivagal e da terapia somática informada sobre trauma para a sexualidade, mas que pode ser aplicada em qualquer área. Uhum. Eu tive uma aluna que é dentista. Eu falei assim, imagina você chegar a atender um cliente que chega lá ativado e você mapeia e identifica, por exemplo, que ele está com um simpático ativado, luta e fuga. E aí você pode propor um exercício de regulação para equilibrar, regular a pessoa para depois fazer o procedimento dentário. Então, imagina o potencial que isso tem de dar um serviço melhor. Esse tipo de serviço hoje é chamado de informado sobre trauma. Nos Estados Unidos tem cidades informadas sobre trauma, onde todas as pessoas que oferecem qualquer serviço têm esse conhecimento, né? De criar espaços seguros, de dar escolha, de co-criar junto e de também ajudar as pessoas a se regularem para estarem prontas para estudar, para aprender, para qualquer coisa. Ótimo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Nós vamos deixar aqui embaixo o Instagram do Flávio. Quem quiser entrar em contato com ele. Muito obrigado. Obrigado vocês, é sempre bom estar aqui. Vez. Nossa, feliz de estar aqui. Deixar eu falar até amanhã aqui. Flávio sempre vai voltar aqui, ele vai estar sempre aqui com a gente. Vou voltar. De tempos em tempos teremos Flávio aqui com a gente, com certeza. Mas muito bom, muito obrigado mesmo. Viu? Obrigado.
Foi ótimo mais uma vez, Flávio. Obrigado, Obrigadão. queridos. E se você curtiu, né? Com certeza você curtiu, se ficou até aqui. Você curtiu muito. Então não deixe de curtir, de se inscrever nos nossos canais, De compartilhar. de compartilhar com pessoas que você sinta que vai, né? De uma certa forma fazer alguma diferença, como fez pra você. Segue a gente lá no Instagram também, né? No Papo de Sim. Terapia. A gente tá lá no Instagram com alguns reels Sim. que talvez seja mais fácil para mostrar para outras pessoas, né? Começa com um videozinho curto, depois vai pro episódio completo. Muito bom estar com vocês também mais uma vez. Até o próximo. Até lá. Bye, bye. Tchau, tchau.